Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, encerrando esse, eu diria, bloco de reflexões sobre a parábola do samaritano, não é? Se você olhar um pouco mais, a semana que passou, a gente vai ver assim, olha, desde quando a ideia que nós temos sobre quem é o nosso próximo, também aquelas pessoas que passaram ao longo daquele que estava lá, caído, ferido, e também machucado em todas as maneiras, não só fisicamente, mas espiritualmente, psicologicamente, ou seja, uma pessoa que estava à margem da sociedade e acaba sendo ajudada por um samaritano. Aquilo que a gente dizia nesses dias de reflexão. De quem menos se esperava, veio a ajuda que de fato modificou a vida daquele homem e a maneira como ele começou a perceber aquele que o ajudou. Quando a gente pensa nesta parábola, e a gente sempre tem essa referência, naquela última pergunta que Jesus faz aos mestres e doutores da lei sobre a atitude desses três. Quando Jesus diz a eles assim, pergunta, para vocês, qual dos três foi próximo àquele homem que estava ferido? E lógico que eles responderam sabiamente, aquele que usou de misericórdia para com ele. Só que Jesus, como não é bobo nem nada, ele aproveita justamente este final de reflexão ou de resposta daqueles doutores e mestres da lei para dizer assim, bom, se é assim, vão e façam o mesmo. Que para mim é uma das piores observações que alguém pode ouvir de Jesus. Por quê? Uma coisa é quando você tem a lei na sua mão, a lei na sua cabeça, na sua mente, no seu raciocínio, teoricamente. Outra coisa é quando você precisa colocar em prática essa lei. E a lei era de fato a lei da misericórdia, a lei do amor, tratar as pessoas com igualdade, independente de qualquer situação. E na verdade, Jesus os critica porque eles não faziam aquilo que de fato eram chamados a fazer. Jesus na verdade diz assim, olha, quem está nessa parábola aí são vocês. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, Jesus devia, quando conversava com estes homens, ter uma ideia difícil sobre eles. Em que sentido? Talvez ele pensasse assim, como é que esses homens que conhecem bem a palavra de Deus, como é que esses homens que ministram o culto, como é que esses homens que ministram o sacrifício das pessoas, que são aqueles que são, digamos, os mediadores entre Deus e a necessidade do povo, como é que eles não conseguem perceber que eu estou falando deles, ou estou provocando a vida de cada um deles? Como é que eles não percebem que eu os estou criticando por aquilo que eles não fazem e que deveriam, obviamente, fazer? Na verdade, eu acredito que Jesus tinha talvez uma certa compaixão também daqueles homens que estavam ali. Por um lado, observadores para ver onde Jesus iria errar. Por outro lado, como aqueles que precisavam de compaixão também. Para mim isso é importante porque Jesus não só apresenta o ferido que está lá na beira do caminho como o necessitado, mas de uma maneira indireta ele diz assim, que aqueles que estavam ali questionando ou, de certa forma, fazendo a sua interpretação da palavra, que também eles precisavam de misericórdia. A compaixão como fonte de graça e de bênção de Deus. E é isso que a gente aprende hoje. Quando a gente ouvir essa parábola de novo, e lá no finalzinho a gente perceber e ler, quando Jesus pergunta, dos três, qual foi o próximo do homem? Que você no primeiro momento pense, em qual desses três eu me encaixo, digamos? A partir disso, qual é o propósito que eu tenho a partir daquilo que eu percebi, que eu ouvi e que eu li? Ou que eu rezei também, obviamente. E assim a gente começa a compreender que esta parábola do samaritano, ela é muito mais do que uma historinha, que a gente até mesmo conta para as crianças, mas ela é, como a gente disse aqui ao longo da semana, um projeto de fato de vida. Que obviamente não é fácil de seguir, nem para você e nem para mim, mas que é uma necessidade. E aí a gente começa a entender cada vez mais assim, olha, vamos buscar qual de fato é a nossa referência dentro da nossa religião. Na nossa paróquia, por exemplo, qual é a minha referência quando eu vou lá rezar, quando eu vou fazer um trabalho específico, quando eu vou ministrar como catequista ou como qualquer outro agente de pastoral? Na minha família, da mesma maneira. Como que a partir dessa palavra, como que eu me encontro ali, no seio da minha família? Eu sou aquele que usa de misericórdia ou sou aquele que aponta
ou que percebem uma realidade e que não mudam aquela realidade, sabendo que posso fazer alguma coisa. No meu trabalho, da mesma maneira, como é que eu me comporto dentro disso? Por isso que, às vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos ter aquela ideia muito simplista de que isso é uma historinha e que é muito importante, que é muito bonita, mas fica guardadinha lá dentro da Bíblia. Não. Nenhuma palavra dentro da Bíblia, da palavra de Deus, ela é colocada aleatoriamente como se não tivesse nada que escrever e escreveu aquilo. Ou como se Jesus não tivesse nada para contar, avisa sobre uma historinha que ele apresenta ali. Nada disso. A palavra de Deus, ela é de fato aquilo que deve tratar do meu coração de maneira bem diferente. Ou seja, eu percebo a realidade, eu conheço essa realidade a partir da minha observação, como fez o samaritano, e procuro mudar aquela realidade. Aí a gente entende como isso um exercício de compaixão e de misericórdia. Fique então agora com a bênção toda especial, minha oração especial também para você e para toda a sua família, pensando bastante nisso. Eu quero ser um samaritano que viva a palavra de Deus. No dia de hoje nós vamos rezar de maneira muito especial por todos os nossos irmãos e irmãs que estão vivendo uma situação de desemprego, momento difícil para nós e para todas as famílias, principalmente para aquelas que no seu seio existem pessoas que estão passando por esse momento de desemprego. Se não é o caso da sua família, coloque também em oração aquelas pessoas que você conhece e que também vivem essa situação de desemprego, um momento tão difícil na vida de todos nós. Por isso essa oração vai muito em especial para você. Senhor, atende este clamor que brota do mais íntimo do meu coração. Abre-me uma porta. Só Tu conheces, Jesus, o momento de dificuldade que eu e toda a minha família estamos passando por causa do desemprego. Tu sabes também, Senhor, com quanta esperança eu me aproximo de Ti para pedir que vás à minha frente, abrindo a porta e preparando-me um emprego, para que eu possa, por meio de um trabalho digno, dar à minha família o pão nosso de cada dia. Porque vós sois, ó meu Deus, a minha esperança. Peço ainda que me concedas todo o ânimo, confiança, destemor e fortaleza para sair de minha casa em busca deste trabalho, na certeza de que Tuas mãos baterão nestas portas antes de mim, preparando a minha entrada neste emprego segundo a Tua vontade. Confiando inteiramente na Tua palavra que diz, batei e abri-se-vos-á, ao bater que se lhe abrirá. Já agradeço de todo o meu coração porque acredito, ó Deus, que sois a minha confiança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.